E pessoal, chegou o dia que a gente chegou nas teorias. Primeira teoria da psicanálise do famoso Freud, né? Freud que foi alemão e médico, pessoal. Freud, ele procurou interpretar a vida dele, os traumas dele e, e ele procurou interpretar algumas coisas como algumas histerias dos seus pacientes e para isso ele usou a interpretação de sonhos. Ele resgatou a teoria de Édipo, né? A teoria de Édipo, como é que fala? A, a história, como é que fala? É a história de Édipo, pessoal. Como é que é? A alegoria, né? Que fala alegoria de Édipo. Então é muito interessante, é muita coisa em uma teoria só de psicanálise. Então pessoal, vocês sabem o que é histeria, né? Se não sabem, eu vou explicar agora. Histeria acontece com a repressão sexual. Quando a gente se reprime sexualmente, quando a gente deixa, às vezes, de se masturbar, ou então tá naquela pressão de sexual, ou aquele adolescente da igreja que, que, é, que tem a sua castidade ali. É uma panelinha de pressão. É uma panelinha de pressão, mas às vezes chega a ser muito bom, porque é, a histeria é uma pressão ali, uma pressão sexual ali, que acontece tanto com homem quanto com mulher. E às vezes, por falta, com uma grande pressão sexual, por exemplo, com muito hormônio ou com muita açúcar no sangue, a pessoa entra em histeria. Muitas vezes acontece com adolescentes e tudo mais da igreja, mas também é muito bom se guardar porque a gente junta energia para uma coisa só. E uma dica para quem está na igreja, para que você queira viver em paz com a sua castidade: evite refrigerante e café. Eu fiquei um ano no ensino médio, no segundo ano, sem tomar refrigerante nem suco, pessoal. E foi uma benção. De verdade, foi uma benção. No outro ano eu já comecei a tomar, eu já abraçava as meninas com um rostinho assim de: oi, que agonia. Tipo, da atração sexual, sabe? Mas é sério, evitem café e refrigerante, suco com muito açúcar, que você vai viver mais em paz. Mas mas o jejum de sexo, a castidade te dá um quebrantamento muito grande, te dá um, um impulso maior, assim. Mas, gente, você que é casado, não deixe de fazer sexo bem feito, porque eu já vi, tipo, pastores, assim, tipo, muito agoniados, sabe? E eu acredito muito que seja histeria. Muito, tipo, histeria e muito café, sabe? Tipo, é, é muito ruim viver assim. E a lei de Édipo é muito interessante, a teoria de Édipo, né? Quem conhece a teoria de Édipo? Édipo, ele foi... eu não sei se eu vou contar a teoria certa, porque faz um pouco de tempo que eu não leio a história.
Mas eu vi no ensino médio e fiquei na faculdade, que vontade de ver Édipo. Então, Édipo, ele foi um filho que foi expulso não, foi rejeitado desde bebê, e quando adulto ele se apaixona pela sua mãe, e, e eles não sabem que eram mãe e filho, né? Eles pensavam que Édipo morreu na infância, quando bebê. E ele se apaixona pela sua mãe, e quando ele sabe que é sua mãe, ele se mata. Então, a teoria de Édipo fala de que a gente um dia vai se apaixonar pela nossa mãe e vai é, mostrar um avesso pelo nosso pai, né? O nosso pai é, o nosso pai vai ser o nosso inimigo, assim, na nossa cabeça, porque a gente gosta da nossa mãe e o nosso pai está tomando o nosso lugar, no nosso lugar. Isso no inconsciente. Por isso que muitas vezes a gente tem raiva do nosso pai, mas é igualzinho nosso pai. E é a mesma coisa com as meninas. Essa é a teoria de Édipo. É muito interessante. Quando você for fazer uma entrevista, você como psicólogo, quem sabe um dia, né? E você vai ver que o filho tem raiva do pai porque é ciúme da mãe lá no fundo. E a mesma coisa as meninas. E eu já falei da histeria, né? E a histeria é grave, pessoal, às vezes, porque é uma repressão sexual, uma culpa sexual muito grande, e aí a pessoa fica entremedeira e tudo mais. E também Freud teve a interpretação dos sonhos. Interpretação dos sonhos, pessoal. É, é, ele não levou muito isso adiante, mas teve um estudo bem grande. Ele deixou de fazer o trabalho dele com a interpretação de sonhos e foi mais para entrevista, né? Então a interpretação de sonhos é algumas coisas que simbolizam assim, é, que se simbolizam, é, que interpretam algumas realidades da nossa vida. Então o vídeo já está muito grande e o texto aqui é grandinho para ler. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o psicanálise, que tal fazer o curso de psicologia, né, minha gente? E quando fizer, faz bem feito. Esse, esses textos aqui eu falo que é grandinho, mas você na faculdade tem que ler muito mais. Então é isso. Isso foi um pouquinho de psicanálise e tamo junto.